Olá, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pessoa natural, sobre capacidade, emancipação e domicílio. Vamos começar a falar então sobre pessoa natural. No Brasil, pessoa natural ficou muito conhecida como pessoa física. Isso devido ao imposto de renda. Então vamos dar um conceito básico, um conceito fundamental que você tem que saber sobre pessoa natural. Pessoa natural é o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Capacidade de direito ou de gozo é simplesmente a aptidão que a pessoa tem para exercer direitos e deveres. É igual à personalidade. Toda pessoa possui. Isso significa que capacidade de direito ou de gozo não é sinônimo de personalidade. Capacidade de direito ou de gozo é simplesmente o exercício mínimo que uma pessoa tem para exercer a sua personalidade. Capacidade de fato ou de exercício é a aptidão que as pessoas têm de exercerem pessoalmente os atos da vida civil. Ou seja, nem todas as pessoas possuem essa capacidade. Isso porque o nosso ordenamento jurídico confere essa capacidade às pessoas autodeterminadas, às pessoas que possuem o seu discernimento por completo, às pessoas que conseguem distinguir o certo do errado. Geralmente as pessoas adquirem a capacidade de fato ou de exercício quando completam 18 anos, tornando assim absolutamente capaz. Caso essa pessoa adquira 18 anos e não tenha o seu discernimento por completo, isso significa que mesmo com a maioridade, mesmo ela completando 18 anos, ela ainda não tem todos os requisitos para ter direito à capacidade de fato ou de exercício. Primeiro, você tem que ter o seu discernimento por completo. Além disso, você tem que ser maior de 18 anos. Vamos falar agora, gente, sobre emancipação. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, eu quero conceituar rapidamente para vocês sobre as pessoas absolutamente incapazes, que são aquelas pessoas que possuem menos de 16 anos de idade, as pessoas relativamente capazes, que são as pessoas que possuem entre 16 e 17 anos de idade, e as pessoas absolutamente capazes, que são aquelas pessoas que têm 18 anos ou mais. Vamos falar agora de fato sobre emancipação. Emancipação é a antecipação da capacidade de uma pessoa. Existem 3 tipos de emancipação. Vamos falar primeiro sobre a emancipação voluntária, que é aquela emancipação concedida pelos pais. Ou seja, vai depender da vontade que os pais têm de emancipar seu filho ou não. Para que ele emancipe seu filho, ele precisará ter 16 ou 17 anos de idade. Ele emancipa de forma voluntária. Vamos ter também a emancipação legal. A emancipação legal é a emancipação automática, ou seja, ela acontece de forma automática. Por exemplo, uma pessoa se casa, essa pessoa tem 16 ou 17 anos de idade. Ela será emancipada automaticamente após o casamento.
Da mesma forma que uma pessoa de 16 ou 17 anos passar em um concurso público, ela será emancipada automaticamente para receber posse. Temos também a emancipação judicial. Emancipação judicial é a emancipação que ocorre através de uma sentença judicial. Isso porque o tutor não pode emancipar o seu tutelado. Para que haja emancipação, ele precisará de uma sentença judicial, ou seja, o juiz que vai decidir se o seu filho será emancipado ou não. Vamos falar agora, gente, sobre o domicílio. O que vem a ser o conceito de domicílio? Veja, domicílio é a residência jurídica de uma pessoa, ou seja, é o seu imóvel, é a residência, é a sede de uma pessoa. Existem dois tipos de domicílio. A gente vai ter o domicílio necessário ou legal, que é aquele domicílio que a lei determina, ou seja, a lei obriga a você permanecer naquele domicílio. Um exemplo que eu vou dar para vocês é um presidiário. Ele vai ser obrigado a cumprir pena em uma determinada penitenciária, ou seja, ele vai ser obrigado a permanecer naquele domicílio, naquele lugar. Da mesma forma, o militar. Quando o militar está exercendo a sua profissão, ele será obrigado a servir a marinha ou a aeronáutica. Ou seja, ele vai ser obrigado a permanecer naquele domicílio. Já outra espécie de domicílio que a gente tem é o domicílio voluntário. Como o próprio nome já diz, domicílio voluntário é aquele domicílio que vai depender da vontade da pessoa. Por exemplo, uma certa pessoa quer comprar uma casa em São Paulo. Ele pode comprar a casa no lugar que ele quiser, no bairro que ele quiser e morar lá, de livre e espontânea vontade. É voluntário, vai depender da vontade de cada pessoa.